Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Aqui nesta tarde de domingo, dia 11 de janeiro, agora são 15 horas e 58 minutos, a hora que estou gravando esse vídeo aqui. Galera, agora a gente vai falar aqui sobre algumas altcoins, ou as moedas consolidadas, como vocês queiram chamar aqui, ali basicamente que ficam no top 50, ali abaixo do top 50, muitas ali top 10, né? E a gente vai tentar entender justamente aí por causa desse ciclo não teve uma alt season, vamos dizer, até esse momento aqui, né? E por isso que a gente fica naquela, ou vai ter alt season ainda, tá? Ainda que é referente a esse ciclo que estamos passando aqui, que ainda não se fechou para mim, ou simplesmente o ciclo estaria quebrado, tá? E aí a qualquer momento a gente poderia ter uma alt season totalmente fora do ponto que a gente imaginaria, tá? E a gente vai falar justamente aqui porque a maioria das altcoins elas não conseguiram ter valores superiores ao ciclo passado. Muitas das vezes não conseguiram ter nem ao ciclo anterior, de 2018, né? A gente não está falando aqui de 2021, mas isso daqui seria sucessivo, você sempre ter um ciclo, você ter a sua TH maior, né? E aqui a gente vai falar de alguns projetos aqui, estão outros até caindo demais, né? Eu vou até demonstrar aqui, tipo, por exemplo, a Polkadot. A Polkadot, se a gente botar no período total aqui, galera, olha só, é abismante, tá? Bem que a gente pode falar aqui que a Polkadot, por exemplo, é um sistema que ela não viveu 2017, aquele ciclo 2017, ali em janeiro você tendo a alt-season basicamente das altcoins, nós não tivemos isso em 2017 no caso para Polkadot. Mas galera, ela ficou muito aquém do valor dela de 53 dólares, galera. Nesse ciclo aqui, após 2022, o maior valor dela que chegou aqui, a gente pode botar aqui, foi de 10 dólares aqui e 10 dólares aqui e 52, tá? Acima, bem acima dos 2 dólares e 9 tá aqui agora, beleza. Mas longe da TH dela de 2021, tá? É um ecossistema bom, galera, tá? Funcional, só que ficou para trás. E a gente não pode dizer que é culpa do projeto. Ah, não, mas o projeto foi fracassado. Não, mas a gente está aqui justamente mostrando o que vem acontecendo com essas altcoins aqui que são consolidadas, na maioria nem perderam as suas posições lá no ranking, tá? Ou se perderam, colocações pequenas. Eu fiz um vídeo aqui agora há pouco, né? Falando justamente das top 100 ali, né? Que muitas top 100 às vezes elas perdem o poder ali, perdem as posições, porque vem chegando outras altcoins de trás, vai tirando posição lá em 500, 600, vai chegando, vai derrubando, vai tirando e outras vão saindo. Mas nessas que eu tô falando aqui, são altcoins basicamente que a gente pode dizer assim que, cara, não perderam posições. Eu até tava vendo aqui a Polygon, que subiu um pouquinho esses dias aqui, mas a Polygon não vou incluir tanto aqui nesse jogo, galera, porque aqui nem vai mostrar o que ela teve lá atrás, né? Porque ela teve a mudança, saiu da Matic, agora passou a ser Pool, teve migração, mudança todinha, então nem tá botando aqui, mas é um ativo antigo. Então vou até passar ela pelas mudanças que teve, tá? Mas vamos conseguindo aqui. Cardano, por exemplo, galera. Cardano também foi um fiasco, né? Quem acreditava muito. Se a gente pegar a Cardano aqui, que também é um projeto antigo, a maioria que eu tô pegando aqui, galera, são projetos antigos. Projetos ali que viveram o ciclo de 2017, 2021 e agora estamos aqui. Por exemplo, aqui a Cardano, galera, ela chegou aqui a bater $1 e pouquinho, $1,02 aqui, lá na alta de janeiro de 2018, que as alt-seasons chegou. Se operou bem, não bateu tanta coisa, ficou abaixo de 3 dólares ali em 2021, mas esse ciclo ela superou e pouco 2018, ou seja, mas ficou ainda longe de 2021. Ela bateu em 21, então ela superou 2018, ou seja, praticamente se igualou a 2018, mas ficou longe de 2021. Tá parando aquele processo que cada ciclo deveria ser uma TH maior. E ainda que é isso que eu vou falar também, né, galera? Olha só, a posição dela é 10ª, ou seja, praticamente não perdendo posição, mesmo perdendo muito valor de mercado, perdendo o valor mesmo, não tendo valorizado, não perdeu a posição dela. Isso é sinal que ela também tem um market cap muito grande, né? Apesar de ter perdido grande market cap, mas né, é um market cap grande. Outra que a gente pode falar, galera, também é a Chainlink. Chainlink também a gente pode ver aqui, que é a Link, né? A gente pode ver que é outra que viveu o ciclo de 2017, nasceu em 2017, não teve uma alta, praticamente nem se viu alta dela em 2018, mas foi crescendo, talvez por ter sido criado muito recente ali, mas teve outros que foram criados recentes e valorizaram bem. Mas a gente teve um pico aqui, galera, que a gente pode ver, ó, que ela chegou a bater aqui mais de, se eu conseguir parar, ela bateu 48 dólares aqui, mas ela chegou a bater mais de 50 dólares, né? Desculpa aí, pessoal. Mas o que acontece? Desceu,
Depois que ela desceu aqui, ficou em 6, 7 dólares aqui, até chegou a bater um valorzinho legal, 27 dólares aqui, valorizou, mas ficou basicamente quase a metade da alta que ela teve em 2021, ou seja, outra também que fugiu ao padrão do ciclo, né? E a gente está falando aqui outra também, ó, posição 12, ou seja, 12ª posição dela aqui, e não conseguiu isso. Litecoin é outra que também sempre vinha batendo alguns recordes, ou pelo menos tentando fazer isso, que, como a gente vai ver lá, chegou ali a bater quase 300 dólares em 2018, no caso no ciclo das altcoins, depois ó, 347, superando o 2018, ou seja, o ciclo 2021 superou o 2018, no caso, 17, né, galera? A gente fala de 2018 que o Bitcoin ele teve a TH dele em dezembro de 2017 e as altcoins, a maioria esmagadora, teve a out-season, as altas em janeiro de 2018. Mas ela conseguiu superar. Mas esse ciclo, galera, foi uma coisa vergonhosa. Ela bateu aqui cento e poucos dólares, 130, 133 dólares. Então também outra que demonstra que não conseguiu nem chegar perto, por exemplo, do out-season de 2018. Tá? E aí, galera, a gente vem para aquelas que conseguiram romper, né, os ciclos anteriores, mas por coisa muito pequena, né, galera? Vamos aqui, ó. Outra que a gente pode ver aqui, que também foi criada já em 2020, né? Então a gente também não tem um parâmetro de 2018 ali, ela conseguiu bater 2021, mas por muito pouco, né? Ó, 247 que ela bateu aqui a alta dela foi na faixa aqui de quanto? 257, então basicamente 10 dólares a mais do que 2021, tá? Conseguiu romper 2021, mas muito pouco, né? Muita gente imaginava que a maioria ia passar e muito as suas ATHs. Então isso daqui eu tô falando das diferenças de algumas que conseguiram com muito esforço superar ciclos passados. Outra que eu falo também é a XRP. Apesar de ter valorizado bem, a XRP ela teve uma coisa boa porque ela desvalorizou muito depois daquele negócio do processo da SEC, né? Mas se a gente for ver aqui, ó, a gente vai ver que ela em 2017, ela teve se eu conseguir parar aqui, que é muito pequeno, um pico, né, galera? Mas ela bateu aqui 2 dólares de pancada, tá? 3 dólares e pouco, 3 dólares e 9 aqui que ela bateu em 2018, naquele ciclo. Aqui a gente tem alguma coisa para dizer, porque o processo da SEC começou aqui em dezembro de 2020, então travou realmente a valorização dela de 2021, a gente pode dizer isso, e agora ela conseguiu superar por muito pouco 2018, até que teve aquele processo terminado ali em 2024 com a SEC, tá? E ela conseguiu valorizar, mas eu tô falando assim, a valorização muito pouco do que ela teve no ciclo que ela mais valorizou, tá? Só a TH, que é anterior, que era 2018, tá? E aí, galera, a gente vai ter aquelas que fogem, né, basicamente, a essa estatística, que eu sempre falo que é um ativo que sempre vai valorizar muito, que segue até muito o Bitcoin. O Bitcoin foge esse ciclo, essa estatística sempre subindo, a Ethereum sobe um pouco, né, mas aqui nesse caso aqui, a gente vai ver, ó, a BNB. Olha a BNB, ela foi criada ali em 2017, não teve uma alta significativa em 2017, que a gente pode ver, foi subindo, valorizando, mas quando ela teve alta, ela teve lá em 2021, onde ela bateu ali 600 e poucos dólares, subiu bastante, mas nesse ciclo ela já chegou a bater 1.293. Então, ela basicamente, galera, quase que fez o dobro do que ela fez no ciclo anterior, tá? Sem contar também que ela também, ó, em 2018 aqui ela estava baixinha. Então, ela, basicamente a BNB, foi uma das poucas que conseguiram estar crescendo ciclo após ciclo. E eu acredito que a BNB também ainda vai conseguir fazer ainda muito mais para os ciclos futuros, tá? Um projeto, sim, que você vê que acompanha muito bem o Bitcoin. O Bitcoin é uma daquelas poucas que ela consegue fazer isso. Cada ciclo dela, cada período de bull market, ela vai batendo suas ATHs. E a BNB vem colando firme com isso, e não só superando um ciclo passado, retrasado, por pouco, tá? Mas, galera, o que a gente tem que falar aqui é que alguns ativos a gente pode ver que vai superar, e ficar de olho nesses ativos que não tiveram desempenho bom. Por exemplo, aqui como a Polkadot, que a gente vem falando, ó, teve uma subida lá, 2021, mas ó, queda. Isso pode se reverter? Pode, né, galera? Se a gente for chegar aqui e ver no período total o que aconteceu com a Solana, quando caiu e todo mundo aqui achou que a Solana ia pro beleléu, né? De passagem dessa para melhor,
não foi, acabou que ela subiu e bateu aqui a TH. Então isso também demonstra que a gente tem que ficar de olho aqui nesses projetos que mal ou bem não sai ali daqueles top 50 ali, né? Abaixo, no top 10, top 15, top 20, estão ali brigando sempre por alguma coisa. No caso aqui, ela tá até com um top 50, mas está em 31. Mas mesmo assim, são projetos que são fortes ainda no mercado. E às vezes não teve aquele start, o momento não foi isso, mas o que elas perderam aqui, que não tiveram de valorização nesse ciclo aqui, elas podem ter no ciclo que vier à frente, ou mesmo esse que ainda pode não ter sido encerrado ainda, como eu falei. Como muitos projetos ou passaram por milímetros de ciclos passados, ou tiveram assim uma tendência de valorização muito, mas muito abaixo do que os ciclos anteriores, por exemplo, de 2017 e 2021.